Olá, olá, eu sou Márcio Pimentel, sejam bem-vindos ao Tio Samurais. E hoje nós vamos falar de Doom Patrol. E antes de mais nada eu quero começar falando que a série é boa, no entanto, temos que ver os pontos positivos e os pontos negativos. Então eu vou começar com os positivos, vamos lá. A narrativa. A narrativa pra mim é perfeita. Embora eu não goste de quando se quebra a quarta parede, o personagem Mr. Nobody, ele tem a possibilidade de fazer isso. Não que ele faça isso de forma recorrente nas histórias em quadrinhos, mas ele é um personagem extremamente cartunesco. Nas histórias em quadrinhos, acho que você vai ver aqui, eu vou colocar a imagem dele, ele tem literalmente um ponto de interrogação na cabeça, e ele é um ser de duas dimensões, tá? Então, basicamente, ele enquanto narrador funcionou perfeitamente pra mim, inclusive quebrando a quarta parede, que é uma coisa que eu particularmente não gosto. A apresentação dos personagens tem o Robot Man, e eu achei perfeito. Tem uma coisa que eu não gosto, que é... Tem algumas cenas pra mim que são feitas pra chocar, e que se elas não têm um sentido lógico, não precisam estar ali presentes. Por exemplo, a cena de sexo em si, eu acho que ela poderia ter sido feita de forma diferente. Eu acho que não precisaria chocar tão de cara assim logo no primeiro episódio. Só que em contrapartida, indo na contramão disso que eu falei, tem uma parte no segundo episódio que aparece uma cena bem gore mesmo, assim, faltando o olho do Cyborg, do Victor Stone, e faltando perna, e mesmo eu não gostando dessa parte de chocar, eu achei que encaixou bem na história, tá? Eu sei que é meio estranho eu falar que não gosto de uma coisa e gosto da outra, que são pra chocar, mas na verdade é uma opinião pessoal isso, não é nem bom, nem ruim, nem nada. O que ficou bom? Na verdade, o que mudou da história em quadrinho em relação à série? O que mudou foi que ele teve um acidente de carro de verdade nas histórias em quadrinhos e ele só conseguiu sobreviver porque o Chief, ele de fato, ele salvou a vida dele transplantando o cérebro dele para um robô. Essa parte é perfeita. Só que nas histórias em quadrinhos originais ele sofre meio que de depressão. E eu acho que a maneira mais indicada que eles acharam para fazer isso, e ficou muito bom mesmo, foi o fato dele ter todo aquele problema com a esposa, ter todo aquele problema de divórcio, com relação com o álcool, eu não lembro se ele usa drogas, acho que drogas ele não usa, mas o caso da traição, e aí ele tendo jogado praticamente a vida dele fora, a vida familiar dele fora, eu acho que isso meio que deixou o personagem mais humano. Achei fantástico, perfeito, irretocável, para falar a verdade. Na sequência, a gente tem o Negative Man, e eu acho, nas histórias em quadrinhos acontece exatamente da mesma forma. Só a representação dele que é um pouquinho diferente, mas isso não tem impacto nenhum, mas é perfeito. Só que fizeram uma mudança enorme no personagem. Fizeram uma mudança não só na personalidade dele, mas também como na sexualidade dele, tá? Ele nunca foi, nem de longe, um personagem homossexual. E mais uma vez, eu tenho certeza que existe uma preguiça muito grande hoje para se escrever alguma coisa de qualidade. Mas só se você pegar um personagem estabelecido, um personagem que é razoavelmente conhecido, e simplesmente fazer uma mudança para atingir um público com uma mensagem político-social, do que você ter coragem de fato de falar, vou escrever alguma coisa nova. E aí, se você quer fazer alguma coisa de fato interessante usando a sexualidade, tem um personagem do Doom Patrol que foi escrito pela... na verdade é uma escritora transgender também, se chama Rachel Pollack, e ela escreveu um personagem que se chama Coagula, que na verdade também é um transexual, e o poder dela, no caso, é tudo que é líquido ela consegue coagular, transformar em quase sólido, e tudo que é sólido ela consegue transformar em líquido. Ou seja, o poder dela até é muito interessante. Inclusive, ela tentou até entrar na Liga da Justiça, esse personagem. Então, assim, se você gostaria mesmo de colocar um personagem que tem um cunho social, eu acho que você tinha que ir full, completo. Colocar um personagem que é transexual mesmo e que existe no cânone do Patrol. E aí, outra coisa que mudaram no Negative Man é que ele ficou um cara meio... Ele nunca foi incerto,
Entendeu? Assim, eu não sei o que fazer, ou o que eles tentam passar na série, onde tem a narrativa que quando eles estão entrando na dimensão do Mr. Nobody, existe aquela narrativa do Mr. Nobody falando assim, e eu estou desesperadamente tentando fazer com que o Cyborg assuma a liderança. Isso não existe no personagem, isso não tem. Fora isso, né, tipo essa mudança drástica, tanto na personalidade quanto na sexualidade, a apresentação do personagem foi fantástica também, inclusive a aparência. Na sequência a gente tem a Rita Farr. O jeito que ela conseguiu os poderes é muito parecido. Ela só não é essa pessoa intragável que mostraram na série, né, de tira aquele rapaz que não tem braço que faz o foco, porque ele tá tirando a minha atenção. Isso não tinha. Na verdade, nesse filme no qual ela conseguiu os poderes, ela de fato tem uma cena na água, ela de fato tem que passar por um lugar onde tem um crocodilo, mas nas histórias em quadrinhos ela nada muito bem. Então ela tem uma habilidade quase olímpica de natação. Então ela faz questão de, para ter uma realidade na cena, dela se passar por ela mesma nadar e ela mesma fazer a cena. Só que ela é pega numa queda d'água e ela vai parar num lugar onde ela tem, de fato, contato com o material que vocês viram na série, e aí ela acaba ganhando os poderes. Aí, duas coisas que eu basicamente gostei. Assim, o poder dela, de verdade, é aumentar e encolher. E aí, com o tempo, ela conseguiu, além de aumentar e encolher, ela conseguiu esticar partes do corpo. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Ela não tem controle sobre a habilidade dela, da mesma forma que o Negative Man também não tem a habilidade sobre o ser que está dentro dele. Eu acho que eles vão adquirir isso com o tempo. Então esse poder dela, tanto de ganhar elasticidade, ou até mesmo de crescer e diminuir se for o caso, eu acho que vai vir com o tempo, e isso eu acho extremamente interessante, eu acho super bacana. Na sequência a gente tem a Crazy Jane. Eu gosto da personagem. A personagem ela entrou nas histórias em quadrinhos do Doom Patrol muito pra frente, quando o Grant Morrison começou a escrever Doom Patrol. E acho que nos anos 90, se eu não me engano, começou no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. A personagem é extremamente interessante, eu só acho que eles abusaram muito da mudança de personalidade de uma hora para outra, mas isso pra mim foi literalmente pra mostrar o personagem, entendeu? Pra mostrar a capacidade e o alcance que o personagem tem. Então eu gostei bastante. O Cyborg eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. O Cyborg, na verdade, com os 952, ele tem uma origem diferente nas histórias em quadrinho, que é basicamente a origem que você viu no filme da Liga da Justiça, que ele se fundiu com uma Mother Box e com uma caixa materna, e acabou recebendo até os poderes de se teletransportar, abrir os boom tubes, que eles chamam na HQ, e ir de um lugar para o outro e tal. Só que na original mesmo, ele é um garoto super inteligente, tem um QI, se não me engano, de 170, e ele foi criado pelos pais mesmo para ser um cientista. E aí ele tinha um amigo que acabou influenciando ele a praticar esportes, ele começou a praticar esportes. Ele não está envolvido, pelo que eu me lembro, ele não está envolvido no incidente onde a mãe dele morre. De qualquer forma, eu achei essa parte extremamente interessante. Aí existe uma mudança que eu achei meio esquisita, porque o Cyborg ele nunca teve participação no Doom Patrol. Nunca. Ele nunca foi parte da equipe, né? Eu não posso falar com certeza absoluta se ele nunca teve algum tipo de crossover com a equipe. Isso não tenho certeza de fato. Mas o que eu tenho certeza é que ele nunca participou da equipe. E o Cyborg também ele nunca teve característica ou perfil de liderança igual ele está mostrando no Doom Patrol agora. O que eu achei meio estranho. Primeiro porque ele não faz nem parte da equipe, e segundo porque ele está apresentando uma característica que não existe. Então eu achei isso meio estranho, tá? Eu não sei se é porque justamente
tiraram essa importância da parte psicológica do Negative Man e estão passando pra ele, mas basicamente eu achei meio estranho. Então assim, eu gostei muito do que fizeram com o personagem, muito, muito mesmo do que fizeram com o personagem. Ele no começo das histórias dele, ele é meio marrentinho mesmo, igual o que você viu aí na série. Isso eu também achei muito bacana, porque nos 952 ele é meio deprê, meio... Nossa, acabaram com a minha vida, meu pai me salvou, mas ele me transformou numa máquina, uma coisa que é muito, muito, muito deprê. Ele tem, de fato, esse sentimento, né? Mesmo nas histórias antigas, ele tem esse ressentimento com o pai dele, mas não é, assim, esse negócio extremamente deprê que foi pintado desde os 952 até o filme da Liga da Justiça que você viu aí nos cinemas ou em casa mesmo, tá? Ok, finalizando aí os personagens, a gente pode passar para a parte do vilão. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gosto muito desse ator. Eu gosto muito demais. Eu acho que o alcance do Alan Tudyk é muito, muito, muito grande, entendeu? Ele faz muito... E assim, quase todo projeto que ele está envolvido tem alguma história bacana ou de alguma forma legal. E aí você pega... E assim, ele já é conhecido da DC. Ele participou de um seriado que infelizmente não foi pra frente. O seriado nem era tão bom assim, de fato, mas tinha os seus momentos. Se chamava Powerless, que basicamente contava a história de como as pessoas viviam num mundo onde tinha super-heróis. Então, nessa história, ele é o CEO de uma empresa, uma companhia de tecnologia, e ele é primo do Bruce Wayne. Só que ele é muito burro na série, e ele não faz nada direito. Então ele meio que precisa dos funcionários dele para ajudar ele, mas ele acaba roubando as ideias de todo mundo, mas é de forma muito engraçada. Fora isso, ele também na DC, ele fez Young Justice, ele é o Oliver Queen. Ele tá no Star Wars Rogue One, ele é o robô, eu acho que é o K2SO, se eu não me engano. E tem o personagem Cassian, que tem uma parte que eles precisam passar por um bloqueio. E essa parte é muito, muito boa, porque enquanto ele tá arrumando umas desculpas, porque teoricamente ele era um robô que servia ao Império. E aí tem uma parte que ele tá com eles como se fosse prisioneiro, e o Cassian vai falar alguma coisa e ele dá um tapa na cara do Cassian. E isso foi improvisado e foi sem querer, mas foi um tapa tão forte. Eu vou tentar colocar a cena aqui pra vocês porque é muito boa. Foi um tapa tão forte que o cara colocou a mão de lado assim e ele começou a rir. De tão forte que foi, assim, de tão inesperado que foi a cena. E ele teve que ficar com a mão no rosto por dois motivos. Primeiro porque estava doendo e por outro porque ele estava rindo. Ele não conseguia parar de rir com a cena. Que mais? E ele estava num seriado que se chamava Dollhouse. Esse seriado foi um seriado, acho que de 2003, 2004, que tinha uma premissa muito interessante, tinha tudo para ser fantástico, mas aí eles perderam a mão no meio do caminho. Que basicamente, se você era uma pessoa bonita, uma aparência boa, você vendia 5 anos da sua vida para uma empresa, essa empresa pegava o seu cérebro, literalmente, fazia um banco de dados com o seu cérebro, armazenava o seu cérebro num lugar. E aí eles, por exemplo, se alguém quisesse alugar você, alugar o seu corpo, eles criavam uma personalidade com todas as características que essa pessoa queria e colocava no lugar. Ou seja, você tirava de um cérebro para outro, fazia essa mudança e ficava só o corpo. E aí, só que essa série tinha um negócio que era muito legal, que tinha uma personagem que ela começou a se lembrar das personalidades pelo qual ela passou. E aí ela conseguiu fazer uma amálgama de tudo isso. Só que o primeiro personagem, que na verdade era o Alan Tudyk, ele passou pelo mesmo processo e ele virou meio que o vilãozão da história, porque ele virou um cara muito mal na história. Então, assim, vale muito a pena, na verdade, são 2 temporadas, se você achar em algum lugar, tipo Hulu, Amazon Prime Video, Netflix, qualquer lugar. O nome da série é Dollhouse, eu recomendo demais, muito boa essa série, tá? Aí, deixando de lado o currículo dele, porque eu gosto muito dele, então vocês viram que eu me empolguei, ele interpreta o Mr. Nobody. Aí vamos lá, tem algumas mudanças. O Mr. Nobody, ele apareceu, né, antes dele ganhar os poderes dele,
lá em 1963, 1964, e ele era um henchman mesmo, ele não servia pra porcaria nenhuma. E da mesma forma que aconteceu nas histórias, na série agora. Quando ele ganha os poderes dele, já é lá na história do Grant Morrison, lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90. E o poder dele, na verdade, é levar as pessoas à insanidade. Ele consegue roubar a sanidade das pessoas. Esse é o poder dele. Só que ele fazia parte de uma equipe, ele era o líder de uma equipe que tinha pessoas que tinham os poderes meio engraçados, que não tinham meio que noção nenhuma. Uma mulher que tinha super força, mas ela tinha narcolepsia, então assim, de repente ela estava lutando, caía dormindo. Tinha um cara que virava um tufão, um jamaicano, na verdade, que era muito engraçado, tinha uma roupa muito engraçada. Tinha uma roupa muito mais engraçada, era de uma japonesa, que o poder dela era assim, se eu tô lutando com ela, qualquer poder que eu acho que ela não tenha, ela desenvolve. Ou seja, assim, é um negócio completamente bizarro. Então, eu acho que como eles não vão colocar esses personagens na série, até porque eu tava vendo a lista dos atores, eles não estão presentes, eu acho que eles vão meio que dar uma vitaminada nos poderes do Mr. Nobody, que é como vocês viram. Agora, o que eu acho que eles vão fazer em relação a como vencê-lo? O Mr. Nobody ele tem uma pequena obsessão. Ele tem a obsessão de achar coisas que não pertencem a ninguém. Porque Mr. Nobody é literalmente ninguém. Então, ele tem a obsessão de achar as coisas que não pertencem a ninguém, portanto, pertencem a ele. Então, eu não sei, mas eu acho que eles vão fazer alguma jogada com isso. Ou então, vão fazer aquele arco de história que o Mr. Nobody vira, que é uma entidade toda negra, vira uma entidade toda branca e vira o Sr. Somebody. Agora vamos falar dos atores em si. A gente tem duas pessoas bem famosas aí, que é o Brendan Fraser e o Matt Bomer. Respectivamente o Robot Man e o Negative Man. E os dois estão extremamente bem, assim, você vê que eles entregaram de fato na atuação, os dois. Só que se você acredita que são eles embaixo da maquiagem, embaixo da roupa de robô, não são outros atores, tá? Mas independente disso, eu acho que os dois estão muito bem, inclusive os atores que estão por baixo da maquiagem e da roupa de robô. Nós temos também a Rita Farr, que é apresentada pela April Bowlby, que simplesmente para mim roubou a cena completamente da série. Ela é muito boa, ela tá muito bem. Ela consegue passar tanto a parte da vulnerabilidade quanto a parte de ser... Como é que eu vou explicar isso? Quanto a parte de ser arrojada e querer aparecer e ser famosa, eu achei ela fantástica. Assim, e tem umas coisas pequenas, assim, na cena dela na lanchonete, que ela fala assim, não, senta aqui, me conta mais. Aí a moça da lanchonete fala assim, você quer que eu conte mais do meu pai? Não, conta da Rita Farr, que é ela mesma, entendeu? Então eu achei ela muito boa, assim, todos os pequenos, os pormenores dela, até quando ela meio que se rende para ajudar alguma pessoa, a maneira como ela faz eu acho muito boa, muito bacana. E aí a gente tem a Daiane Guerreiro, que é a Crazy Jane, e ela é muito boa, assim, ela é tão boa que chega até a ser um pouco chato, que é a parte que eu falei que eu não gostei de ficar trocando a personalidade de uma hora para outra, toda hora, mas como eu já disse, eu acho que isso só vai acontecer porque eles estão ilustrando algumas partes do personagem, entendeu? Então, acho que não tem problema, eu continuo achando ela muito boa. Nós temos também o Timothy Dalton na série, que é o Chief, que é o personagem, na verdade, que é responsável pela casa e por cuidar dessas pessoas que são esses misfits. E o Timothy Dalton, ele é sempre ele, não tem... ele sempre precisa mostrar esse personagem forte. Até o último personagem que ele fez foi no seriado Penny Dreadful, que a função dele nesse seriado é muito similar à função do Chief no Doom Patrol. Como sempre, ele está muito bem, não tem muito o que discutir. Aí a gente começa a abrir só agora para as partes das interpretações do que a gente pode ter ou não. Basicamente, o Chief, originalmente, ele era aquele cara que que ele só queria ajudar as pessoas e pegar essas pessoas que não iriam se adequar à sociedade
e transformá-los em heróis. Porque até tem uma fala dele interessante que ele fala que nem todas as batalhas se lutam no front principal, alguma coisa assim. E ele sabe que ele não pode lutar, então ele justamente ele comanda essa equipe de pessoas, tá? Só que mais pra frente, e isso aconteceu com o Charles Xavier também, daqui a pouco eu falo sobre essa similaridade, mais pra frente existe uma história, pelo menos uma insinuação de que o acidente de cada uma das pessoas no Doom Patrol foi orquestrado pelo Chief. Foi para essas pessoas virem a servir ele de alguma forma no Doom Patrol. Tá? Então, pode ser que mais pra frente, e isso pode acontecer de fato, porque se vocês pegarem a aparição do Chief no seriado Titans, você vê que ele quer ajudar, mas ainda assim ele é meio esquisito. Entendeu? Ele tem um negócio meio esquisito pra justamente trazer a Raven pra dentro da Doom Patrol. Isso eu achei... Então eu acho que isso vai acontecer, na verdade, que em algum momento vão mostrar que o Chief não é exatamente aquilo que eles... do homem cadeirante bonzinho que quer ajudar a sociedade. Eu acho que não é o caso, tá? Em relação às similaridades, basicamente, o Doom Patrol saiu 3 meses antes, em 1963, mas 3 meses antes de X-Men. Os dois são liderados por um cadeirante, e o slogan de um time o grupo de heróis mais estranho do mundo, e o outro, eu acho que é o grupo de heróis mais estranho, o grupo de mutantes mais estranho do mundo, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu vou colocar aqui para vocês as expressões, para vocês poderem comparar. Inclusive os inimigos deles têm nomes similares, né? Que agora eu sei que o dos X-Men são a Irmandade Mutante, se eu não me engano. Na verdade tem uma expressão em inglês que eu também vou colocar aqui, eu não vou tentar lembrar aqui agora, porque eu posso falar uma grande besteira. Bom, basicamente, o que eu vi da série até agora me leva a pensar o seguinte. Quando a Doom Patrol foi descontinuada, eles foram os primeiros heróis da DC a morrerem de fato. Matamos esses heróis no universo DC, e eles morreram junto com uma cidade do Maine, que eu não sei o nome. Então, se eu vou procurar também, eu vou colocar aqui pra vocês. Não me recordo esse nome. Agora, o que eu acho que eles fizeram aí, até para ilustrar de forma bacana, eles fizeram esse primeiro arco de história, esses 2 episódios, onde eles meio que se juntam como equipe, tem a destruição da cidade, eles meio que continuam, não morre exatamente igual nas histórias em quadrinhos, mas eu acho que a destruição da cidade meio que simboliza um lance de... fechamos o arco de história, que era aquele arco de história que não dava para se basear lá de 1963, 1964, e vamos continuar a partir da história de Grant Morrison em 1989. 1989, acho que até 1983. Entendeu? Basicamente, eu acho que é isso. Se vocês gostarem do vídeo, é só me avisar aqui embaixo, que eu comento episódio por episódio para vocês. Assim, eu não sou um expert em Doom Patrol, mas eu tenho um conhecimento até razoável, né? Eu até li algumas coisas. Se vocês gostaram, é só me pedir aqui nos comentários. Eu acredito que seja isso. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!